Exemplo de disciplina política, dono de um comportamento raro num meio onde lealdade não é regra e um dos poucos que pode bater no peito depois de décadas disputando cargos eletivos e comemorar uma baixa rejeição. Marcos Rota, que foi vítima do que a gente pode chamar de pernada neste processo eleitoral. É quem conversa conosco neste episódio. Ele mudou de rota e conta tudo pra gente. O dia começou cedo pra ti. Como é que tá acostumado já com essa rotina? Estou acostumado. Queria lhe cumprimentar, vou cumprimentar o pessoal do Imediato, cumprimentar os profissionais do Imediato, dentre os quais eu conheço muitos aqui já. Assim, é uma rotina bacana, né? É uma rotina cansativa, né? Nós começamos cedo, eu, Peixoto, Elândio, os nossos engenheiros, as equipes de fiscais da Secretaria da Região Metropolitana, os nossos trabalhadores, as empresas, né, que estão prestando esse bom serviço à cidade de Manaus. Começamos cedo, mas a gente começa um trabalho tão leve, né, e com tanta responsabilidade que eu acho que as coisas vão fluindo naturalmente, né? A gente chega às 9, 10, 11 horas da noite, claro que cansados, mas com a mesma motivação de quem está começando uma jornada de trabalho. Eu acho que isso que faz fluir o nosso trabalho. E mais do que isso, eu acho que isso que faz as pessoas reconhecerem um pouco das nossas ações, né? Eu pergunto isso porque eu sei que a sua origem foi estúdio, televisão, mas você teve ali um percurso na reportagem, efetivamente, de comunidade. E aí entrar numa rotina dessa, é muito pesada, a verdade, né? É um trabalho difícil, é muito pesado, muita responsabilidade, como você falou. É, muita responsabilidade, mas a gente vai se moldando, né, Álvaro? Sobretudo quando a gente tem a mentalidade de conversar sempre com as pessoas, dialogar sempre com as pessoas. Aonde a gente chega com ações da Secretaria de Estado da Região Metropolitana, rapidamente se forma ali um bolo de pessoas, né? Algumas para acompanhar, alguns curiosos para ver como as coisas funcionam, e outras pessoas para nos sugerir, né? Eu acho que essa aproximação das pessoas se dá exatamente por conta da confiança que as pessoas têm nas nossas ações e no nosso trabalho. E para nós isso é muito gratificante e ao mesmo tempo é fator preponderante, porque a pessoa que mora aqui do lado, no Monte Sião, por exemplo, ela convive diariamente com a sua realidade. Ela sabe onde está o problema da drenagem, do esgotamento sanitário, da falta de iluminação pública, onde estão os buracos, se o ônibus passa com frequência ou não, se o médico atende no horário dentro da UBS. Por isso que eu acho que a todo homem público é dada esta certa obrigação de saber ouvir, né? Eu acho que ouvindo as pessoas é que você vai formatar a sua concepção, vai trilhar a sua jornada política e vai melhorar a vida das pessoas, porque não tem nada melhor do que você extrair do cidadão os seus problemas e as suas dificuldades. Agora eu observo que você falou em trilha política, você deu uma reviravolta na sua vida política recentemente. A minha pergunta é a seguinte, a tua vida política, talvez a gente não tenha acompanhado todos os momentos, mas assim, eu me recordo pelo menos de duas mudanças assim grandes na tua vida política. Isso é normal ou você vinha numa linha e teve que ir ajustando o prumo? Eu, há 30 dias atrás, eu jamais poderia imaginar uma guinada na minha carreira política como a que ocorreu, né? A gente vinha num processo de definição, eu e o meu partido e o presidente de honra do meu partido. A última conversa que eu tive com ele foi exatamente 15 dias antes da convenção. Eu perguntei o nome do nosso candidato, ele me disse o nome do nosso candidato, eu ratifiquei o nome, ele confirmou o nome. Uma semana depois eu tomei uma surpresa quando o nome era outro, né? Eu me achei ali traído naquele momento e profundamente decepcionado, porque se tivessem me chamado e combinado comigo, como sempre foi, às vezes eu posso discordar de alguma coisa, né? Mas eu sempre tenho a concepção de que existem lideranças no processo. Combinado não sai caro. Não sai caro, eu nunca me furtei a essa questão. Então acho que faltou um pouquinho de diálogo ali, tomaram uma decisão de forma unilateral, eu fiquei profundamente chateado, né? Eu estava afastado da Secretaria de Infraestrutura para poder disputar a eleição, a mim foi dado inclusive todas as motivações possíveis de que eu poderia ser candidato do nosso ex-partido ao governo do Estado. Então eu fiquei chateado, né? Mas aqui, embora eu tenha 1,84 m, dentro de mim não tem espaço para mágoa, ressentimento ou rancor. Eu acho que é a vida que segue, né? Eu estou muito alegre, um novo momento da minha vida e que eu vou aproveitar muito, Álvaro, para retribuir a cidade de Manaus.
Pois é, eu vejo você falando agora, eu me recordo assim da tua vida política como deputado estadual, depois você foi deputado federal, né? Você sempre teve uma postura muito reservada do que se diz respeito a questões políticas, né? Você sempre teve uma atuação muito forte como parlamentar, né? Você sempre teve aquela posição, teu programa de TV te ajudou a fazer isso tudo, mas politicamente você sempre foi aquela pessoa que soube Sempre fui seguir. muito disciplinado. Exato. Sempre fui disciplinado. E fiquei 1 ano e 8 meses na prefeitura assim. Por isso que eu acho e tenho a certeza e a convicção de que eu não merecia esse tipo de tratamento, né? Tenho dentro de mim e precisava tomar alguma atitude. As pessoas me cobravam isso. Pô, você está fora da secretaria, você ficou fora da secretaria 90 dias, por quê? Com qual motivação lhe tiraram, lhe arrancaram dentro da Secretaria de Infraestrutura? Então eu pensei muito, amadureci muito, passei um final de semana todo meditando, ouvindo as pessoas, ouvindo os meus amigos, ouvindo a minha família, né? E achei que tinha que tomar uma posição. Eu tomei uma posição e eu estou, assim... Tá feliz? Com a consciência tranquila, estou alegre. A minha mulher disse que eu estou até mais bonito depois disso. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. É claro Agora, que falta muita coisa ainda, mas nós vamos melhorar a vida de todos. Você falou uma coisa interessante, você falou da sua esposa e eu sempre olho essa questão familiar com muito cuidado, porque eu entendo que a função política, ela tem um preço muito alto para a família. Você vê muitos exemplos de políticos que sacrificaram a vida familiar, né, em favor, digamos assim, de um crescimento político, etc. E a gente vê que você, na verdade, nessa sua calma, na forma como você conduziu, você soube manter a tua família muito organizada, você vê com sua relação com seus filhos, família e tudo mais. Qual a importância desse processo? Como é que você conduziu isso? É fundamental, né? Eu tenho 2 filhos aí, um que tem 20 anos, outro que tem 18 anos, 2 já estão na faculdade, Tiago e Matheus, que são meus maiores tesouros aí. E tem a minha esposa, que hoje é uma pessoa extremamente que entende o processo político, né? Eu acho que quanto mais amadurecido, mais tempo de convivência, as pessoas... E eu, às vezes, eu não vejo nem meus filhos, né? Ainda mais agora, nesse cenário que nós estamos aí, mas eles também compreendem, né? O que eu não abro mão é de, no final de semana, ou domingo à tarde, ou domingo à noite, sempre dar uma atenção a eles, conversar com eles e tal. Agora está até difícil o domingo, né? Porque nós estamos trabalhando também domingo. Mas a pergunta é como é que você conseguiu, ao longo dessa tua vida política, conduzir isso de forma a não sacrificar a tua família? Em algum ponto a gente sacrifica, né? O bom é que eles compreendem esse sacrifício. Quer dizer, tem mais sabem que é por uma dele. Causa nobre, né? Eu acho que acima de tudo e de todos está a cidade de Manaus. Eu sempre deixei isso muito claro, a cidade e a minha família. Se eu fui deputado estadual por 4 mandatos consecutivos e, graças a Deus, sempre entre os mais votados, foi a cidade de Manaus. Se eu fui deputado federal, também devo à cidade de Manaus. Vice-prefeito, na mesma circunstância. Então, eu deixei muito claro sempre a eles que a forma que eu escolhi para retribuir todo o carinho, toda a atenção, todo o apoio e, acima de tudo, toda a confiança da cidade de Manaus foi trabalhar com respeito e com responsabilidade. Hoje, Álvaro, o que era para ser algo comum na vida pública, algo comum na vida de um político, transformou-se num diferencial. É a questão do seu nome limpo, da sua honestidade, do seu respeito às coisas públicas. E eu me orgulho muito disso, né? Eu trabalhei sempre com muito respeito e com muita responsabilidade para construir a minha carreira política e a minha vida de homem público. Então, a minha família hoje é, sem dúvida alguma, o grande alicerce que eu tenho, é o meu porto seguro. Foi a minha família que me ajudou a tomar uma das decisões mais difíceis que eu tive, inclusive na minha carreira política, que foi sair do meu ex-partido e ficar numa condição de independência. Foi uma coisa tratada assim entre vocês? Não, pior que não foi, né? Pior que a gente não planejou, eu não projetei essas Não, eu digo, no momento você chegou a... Não, eu conversei com eles e disse que eu precisava tomar uma atitude e eu apontei alguns caminhos, né? Entendi. E eles foram unânimes em apontar o caminho que eu estou hoje. Então, que bom, né? Eu estou muito alegre, muito satisfeito, porque família... além da minha decisão política, eu tive uma retaguarda familiar que me ajudou bastante também nessa decisão. É fundamental. Agora, Rota, eu queria mudar um pouquinho da nossa direção aqui, eu queria falar um pouquinho dos problemas, né, da cidade, porque até, enfim, a gente está falando de uma pessoa que veio da prefeitura nessa função
e agora está no governo nessa função. E o Imediato, que é um dos sites dos quais vai transmitir essa nossa entrevista, ele trata diretamente desses problemas. E a gente vê assim casos assim absurdos, né, de infraestrutura e tudo mais. É possível melhorar efetivamente a vida dessas pessoas? Para quem está nos assistindo e nos ouvindo, às vezes falta esperança até para essas pessoas, né? E a gente não sabe o tamanho do problema. Vocês que conhecem talvez tenham mais propriedade para dizer, olha, Álvaro, dá para resolver, não dá para resolver, dá para resolver em parte, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Eu acho que eleger de forma muito honesta, né? Administrar é você eleger prioridades, né? Eu tenho essa certeza e essa convicção. Eu não posso reclamar desse meu período que eu estou na prefeitura. Isso me serviu para enxergar a administração pública. Me faltava essa experiência do Poder Executivo. Do Executivo, né? E durante 1 ano e 8 meses eu aprendi muito o funcionamento da máquina. Sobretudo quando eu me tornei secretário de infraestrutura do município. Hoje eu posso traçar uma linha paralela do que nós temos de realidade na Secretaria de Infraestrutura do município, do que nós temos de realidade na Secretaria de Estado da região metropolitana que está cuidando da cidade de Manaus. São dois universos totalmente distintos, né? A CEMINF peca ainda pela pouca infraestrutura, pelos poucos homens, pelos poucos recursos, né? Nós temos hoje praticamente 900 homens que cuidam de drenagem, sarjeta, meio-fio, tapa-buraco e recapeamento. 900 homens para cuidar de 16 mil ruas na cidade de Manaus. Enquanto uma secretaria, por exemplo, de cultura tem 249. Então eu acho que existem aí pontos divergentes nessa questão, né? Eu não estou fazendo uma crítica, mas eu estou fazendo uma constatação da administração. É a realidade, pública. né? É a realidade dos fatos. Então eu enxergo hoje uma outra circunstância. Acho que a CEMINF precisa ter no mínimo 1.500 homens, né? Com um aporte de recursos aí da ordem de 30 milhões de reais por mês. Hoje está muito abaixo disso aí, para que possa encarar os desafios. Manaus é uma cidade que cresce a passos largos. Nós temos muitas invasões que estão consolidadas e que estão no barro ainda hoje, né? Que clamam por melhoria e por infraestrutura. Só que essa infraestrutura, no cenário que nós estamos, vai ser difícil chegar até lá, né? Ou se toma uma medida drástica com relação ao reaparelhamento da Secretaria de Infraestrutura do município, ou a cidade vai continuar, lamentavelmente, nesse cenário. O governo do estado enxergou isso, saiu em socorro da cidade de Manaus, e eu estou muito alegre e muito leve nesse processo, né? Porque a gente vem, eu, Peixoto e o Elânio, preparado, né? A gente vem já com aquilo que a gente já devia. A gente sabe o que nós temos de pendência dentro da Secretaria de Infraestrutura. E não é por força de vontade dos trabalhadores que lá estão. A CEMINF tem bons profissionais. Nós criamos, inclusive, um grupo de pronta resposta que deu respostas rápidas às demandas da cidade. Só que as demandas são muitas, né? E o grupo é muito pequeno. Então, hoje nós estamos numa nova realidade, estamos aqui irmanados, né? Recebemos todo o carinho por parte do governador. Eu queria mais uma vez agradecer a gentileza do governador, porque ele foi extremamente gentil comigo, né? Reconheceu todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço na Secretaria de Infraestrutura. Eu não tenho dúvida que nós hoje estamos servindo ao Estado por conta do serviço que nós efetivamos na Prefeitura Municipal de Manaus. Então todos nós estamos alegres, satisfeitos e muito motivados em servir a cidade de Manaus. Antes, para a gente até encerrar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho do momento político que a gente está vivendo, porque o Brasil vem passando por um processo, eu entendo dessa forma, processo de depuração realmente, de confirmação, reafirmação dos valores das instituições, pelo menos é o que eu penso. E a gente vem com um monte de operação, assim, a classe política totalmente desacreditada, né? E hoje você vê pouquíssimos políticos que conseguem manter, por exemplo, uma rejeição baixa. Exatamente por isso, porque um nome surge, as críticas vêm. Um outro nome surge, as críticas vêm. Como é que você avalia esse momento que a gente está vivendo aí? Eu acho que o Brasil mudou, mas alguns políticos insistem em continuar com a velha prática da política antiga, carcomida, desgastada pelo tempo, né?
político precisa compreender e acompanhar a evolução da sociedade. Muita gente está paralisada no tempo. Hoje eu vi, inclusive, uma pesquisa que mostra que mais de 40% do eleitor brasileiro está descrente com o futuro do Brasil exatamente por conta da política. Agora, os políticos não podem reclamar disso. Se a classe política está nesse cenário ruim, nivelado por baixo, isso deve-se à própria classe. Então, quem tem que reverter esta situação é a própria classe política. Eu, Álvaro, eu tenho muito orgulho do que eu fiz, do que eu construí, do que eu fui como político. Hoje, por exemplo, nós estávamos iniciando uma ação no Nova Esperança, eu adentrei um pequeno estabelecimento comercial, muito simples, muito humilde. O Maranhão, que é o dono, disse: você é um dos poucos que podem entrar aqui. Ele é muito rígido com relação a essa questão da política. Então, isso me emociona e mostra verdadeiramente que nós estamos no caminho certo ao defendermos a boa prática e a boa política. E se Deus quiser, dessa maneira que nós vamos continuar com o nosso trabalho. Em algum momento, vendo tantas críticas assim relacionadas à sua classe política, bate uma desesperança, bate uma angústia, sei lá? Bate. Pô, será que tem jeito, né? Nós estávamos esses dias na Zona Leste. Chegou uma moça de uns 18, 20 anos com pedra no rim já há 4 meses. Então ela tinha dificuldade, inclusive, em dormir. Então, eu disse ao pai dela o que eu vou dizer para vocês. Às vezes eu tenho vergonha de ser político. Às vezes a política me envergonha exatamente por conta dessas circunstâncias, né? Mas a gente não pode mudar o mundo, né, infelizmente. Então, aquilo que nos chega como demanda, aquilo que nos chega como ação, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar para reverter não apenas o quadro ruim da imagem do político brasileiro de uma maneira geral, mas acima de tudo cumprir com o nosso papel, que é melhorar a vida das pessoas. Eu estou na política para servir. O dia que eu não quiser mais servir, eu vou deixar de ser político, tá? E eu confesso a você que isso também não está muito distante não, porque... Já pensa em parar? Eu já tenho 20 anos, né, de vida pública. Eu acho que dei uma contribuição do Legislativo, né? Eu não queria ser deputado federal, né? Eu fui uma conjuntura conclamado assim pelo meu partido à época para ser deputado federal, mas foi uma experiência rica para mim também, né? Eu cheguei num cenário de 513 parlamentares, consegui ser logo vice-líder do meu partido, que era o PMDB, que é o maior partido do Brasil, algo muito difícil. Fui presidente de CPI, eu fui vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, né? Então, para mim, foi uma experiência muito rica, muito nobre. Então, passei pelo Legislativo Estadual, pelo Legislativo Federal, passo agora pela Prefeitura, mas vamos pensar aí no futuro, porque cansa, né? Quem se dedica à política, a fazer a boa política, quem está na rua de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às vezes merece também um pouquinho de descanso. Eu não tenho encontrado esse descanso, porque eu acho que não é o momento. Eu acho que ainda tem muito o que fazer pela cidade de Manaus, né? Essa retribuição que eu falava para você é algo que faz parte do meu dia a dia. Eu saio de casa com um objetivo: servir a cidade que me acolheu desde 1992, que foi a grande responsável por todos os meus mandatos, que me deu meus 2 tesouros, que são o Tiago e o Matheus, e trabalhando a gente consegue retribuir um pouco desse carinho e dessa acolhida da cidade de Manaus. Ótimo. Quero te agradecer, desejar sorte aí nessa sua missão. Obrigado. E estou acompanhando. Obrigado. Eu fico ali sempre de perto acompanhando. Queria agradecer o Álvaro, não é de hoje que a gente já tentava. E a gente conseguiu hoje um espaço aqui, que é uma borracharia. É verdade. Nós estamos na Avenida Nossa Senhora da Conceição. Quero agradecer aqui os donos que estão nos assistindo queria agradecer também. o pessoal que cedeu o espaço pra gente. Obrigado, muito obrigado aí. Valeu. E obrigado e sucesso para você. Você é um junto, jovem, talentoso, né? Eu lhe acompanho a sua trajetória como profissional. Você agora está aqui com grandes profissionais também aí atrás das câmeras. Só mestre. Só mestre. Sucesso, Álvaro. Que Deus te abençoe e conte sempre com a gente. Muito obrigado. Querido. Felicidades. Obrigado. Se você curtiu a conversa política de hoje, dá uma conferida nos outros episódios no canal BAN no YouTube ou na página do site O Poder e do site Imediato no Facebook. Toda segunda-feira à noite tem novidade.